Vamos lá, pessoal, vamos dar início aqui ao nosso vídeo. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, antes de mostrar a granja como um todo, é mostrar os componentes que eu criei para a gente fazer a granja, tá? Que é o que realmente interessa aqui nesse projeto. Não é nem a estrutura física em si, é justamente essa grelha de concreto, tá? Então, eu fiz todo o desenho dela, eu vou mostrar as dimensões agora. 60 centímetros de largura, ela ficou por 1,34. A abertura eu fiz com a abertura máxima que a gente pode utilizar aqui para essa categoria animal. 2 centímetros, tá? Ou 20 milímetros. O espaço entre as aberturas aqui, a ripa, falam, né, chamada ripa, 8 centímetros ou 80 milímetros. E esses espaços aqui é a mesma coisa, tá? 8 também. Agora aqui, ó, esse encaixezinho aqui, ó, 1 centímetro. Agora olha como fica interessante isso. Não tem dois aqui. Então, quando eu junto as duas, forma essa abertura perfeitamente aqui no encaixe delas. Ó. Olha aqui. Ó. Fica bem bonito. Parece que é um piso só. Claro que vai ter essa linha porque é a junção de duas placas, né? Tá, mas deixa eu só girar aqui para vocês verem. Tá vendo? Então, na junção, forma o mesmo espaço. Tá? Estão vendo aí, ó? Fica perfeito, né? Tá bom? Então foi assim que eu fiz. O que está faltando mostrar ainda aqui é a espessura, tá certo? Que é de 7 centímetros ou 70 milímetros. Tá? Então esse é o piso de concreto. A gente poderia usar o piso plástico. Aí a gente utilizaria vigas de fibra de vidro, por exemplo, para o suporte. Aqui eu vou ter que fazer viga de concreto mesmo. Deixa eu ver aqui. Essa aqui é a gradezinha que a gente vai utilizar para fazer, que na verdade foi utilizada para fazer o mini box, que eu que criei também, tá? Eu vi alguns modelos, né, na internet e criei esse modelo aqui. Não é cópia de nenhum outro modelo que tem na internet, tá? Foi desenvolvido a partir de outros modelos. Então, assim, eu preferi fazer as duas partes nesse modelo aqui, os cantos arredondados, né? Coloquei 3 barrinhas aqui horizontais, que vai fazer a divisão propriamente dita dos animais, e os pezinhos para o apoio, né, para fazer a fixação aqui. Tá, então a gente vai pegar, né, não é nessa posição, é invertido, mas só para vocês entenderem, a gente vai colocar aí, né, e depois faz a fixação. Tá certo? Ficou bem interessante, eu achei. Vocês vão ver ali com os animais. Tem gente que prefere utilizar algumas mais compridas, tá? Mas eu acho que 70 centímetros é suficiente. Essa aqui está com 70 de comprimento por 90 de altura. Tá? A mesma altura da mureta da nossa baia. Agora eu vou mostrar para vocês algumas coisas relacionadas aqui à parte construtiva propriamente dita. Primeiro, mureta. 90, né? Eu tinha mencionado, mesma altura do mini box. Pé direito é uma informação importante, né, gente? Porque está relacionado ao conforto térmico, 3 metros. Mínimo 3 metros. Principalmente aqui, que é uma região muito quente, aqui onde eu resido, onde eu leciono, que é aqui no Amazonas. Além de ser muito calor, né, chega a 38 graus, a umidade passa 90%. Então, a gente precisa de um pé direito alto, galpões que não sejam muito largos, até 10 metros de largura no máximo. Esse está com 9,3. Tá? Eu poderia até aumentar para 3,5 mais ou menos aqui o pé direito. Tá? Outra coisa é o tipo de telha, que eu dou sempre preferência a trabalhar com telhado com telhas cerâmicas. Mas nem sempre vai ser possível. Né? Tem um custo, um custo mais alto. A gente pode usar fibra cimento? Pode, com certeza. Pinta de branco por fora. Né?
que já resolve bastante o problema, porque já vai refletir boa parte dos raios solares, diminui a carga térmica ali no ambiente. Tá bom, gente? Lembrando que o ar quente sobe, né, vai ficar mais próximo ao telhado e o ar frio desce, né? Por isso que é importante ter um pé direito alto. Quanto mais afastado aí dessa fonte de ar quente aí, melhor, tá? Onde ele vai se acumular. A gente poderia fazer também o que? Utilizar lanterninha, né? Lanterninha, aquelas aberturas na parte superior, né? Aquela espécie de um telhadinho em cima, tá? Porque aí a gente ajudaria nessa questão da saída do ar quente. Deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. Aqui não vai dar para fazer. Pera aí, rapidinho. Aqui eu já consigo. Quero mostrar para vocês a largura, né? 4,02, 4 metros e 2 centímetros e 3,60. Tá? Então a gente tem 6 pisos aqui de 60 centímetros, né? Lembra que a dimensão dele é 1,34 por 0,60? Tá? Por isso que deu aquele quebradinho lá, 4,02. São 3 placas. Então, pessoal, a gente tem uma área aí de mais ou menos, vamos pôr 14,5. Se a gente dividir isso, vai dar por 5, vai dar quanto? 14,5 dividido por 5, peraí. 14,5 dividido por 5. 2,9, né, metros quadrados para cada animal. Mas não é isso, porque a gente ainda não descontou a área dos mini boxes, que dá mais ou menos 2 metros quadrados. Então a gente vai dividir 12,5. Deixa eu ver aqui, gente. 12,5 por 5 vai dar 2,5. 2,5 metros quadrados por animal. Então, uma área boa, né? Poderia aumentar para 3 metros. Para ficar com 3 metros por animal, a gente tinha que fazer o seguinte: deixar a baia com 17 metros quadrados, fazer a conta para ela ficar com 17 metros quadrados, descontando os 2 daí dos mini box, ficaria com 15, né? Dividindo por 5 dá 3. Tá? Seria só aumentar um pouco a área aí da nossa baia. Tá bom, gente? Mas então, como isso aqui é um pré-projeto, é um projeto que vocês podem adaptar também, né? Quero fazer maior. Não, porque existem, por exemplo, aqui eu estou trabalhando com a lotação de menor do que 6 animais por baia, né? Tem lotação que vai até mais de 200 animais. Aqui eu priorizei trabalhar com essa questão de poucos animais na baia. Mas quem faz com 5, faz com 60, é só replicar. Tá? Aqui eu dei preferência também a ter um mini box para cada animal. Cada animal eles podem se alimentar, na verdade, todos ao mesmo tempo. Então coloca a ração, todos vão lá, se alimentam. Tem essa possibilidade. O corredor, pessoal, tá com 1,50 m, mais ou menos, 1,54 m, se eu não me engano. Espera aí, não pegou. Deixa eu ver aqui. Dá mais. 1,69 m, né? Deixa eu ver aqui. 1,54 m. Deixa eu só testar uma coisa aqui rapidinho. Não sei porque deu aquele valor ali. Deixa eu só confirmar. Porque tá dando algum problema. Tá aí. 1,54 m, não estava pegando no lugar certo. É isso mesmo. Pensei que poderia haver algum problema, mas não há. Tá, então tá um corredor de um tamanho muito bom também, de uma largura muito boa. Outra coisa, pessoal, é a questão aqui da viga, pilar, né? Tudo isso aí está relacionado com a questão da NBR 6.118 de 2023. Né? Então lá diz que a seção mínima aqui transversal tem que ser 360 centímetros quadrados. Tá? E os lados aqui não pode ser menor do que 19 centímetros. Pode usar no mínimo 14, utilizando o coeficiente de majoração, visando a questão da segurança, estabilidade da obra, de 1,25. A norma de desempenho
que trata disso também, que é 15.575, que fala que pode ser menos do que 14. Mas aí já gera uma questão de um conflito entre normas e eu não quero entrar nesse embate, né? Assim, eu prefiro seguir a 6.118, porque realmente é um conflito, há discussão a respeito disso, então eu prefiro trabalhar com a 6.118. Tá bom, gente? Então aqui vocês conseguem ver bem a estrutura, né? Todas as vigas e pilares aqui são 14 por 30, então estou adotando o mínimo aqui, mas isso aqui teria que ser feito o cálculo, né? Por fim, eu não podia deixar de mencionar, né, da importância de utilizar o mini box e esse piso vazado. Quem assistiu o meu vídeo sobre o projeto de suinocultura anterior viu que o piso era de concreto compacto, né, e que a alimentação era feita por um comedouro central, um comedouro do tipo circular central, mas aí tem um problema de brigas por causa das fêmeas que vão ser mais dominantes. Então não vão deixar as outras se alimentar direito. Então isso aí gera um estresse também para os animais, né, um estresse para quem trabalha também ali. Tá bom? Então, esse sistema evita essa questão das brigas, pelo menos diminui bastante a questão né, do estresse aí dentro. Tá, pessoal? Só que outra coisa é ter o espaço adequado também, né? Precisa do espaço adequado também para não gerar conflito aí entre os animais. Tá bom? E o piso vazado vai ajudar na higienização, né, gente? A ideia é manter a baia o mais limpo possível, tá? E facilitar aí no dia a dia, né, na limpeza de quem trabalha aí no dia a dia. Tá certo? O dejeto que cai aqui, pessoal, não pode ir diretamente para o solo, tá? Tem que passar por algum tipo de tratamento, seja esterqueira, lagoa de estabilização, biodigestor. Para mim, o melhor sistema é o biodigestor. Quem trabalha com suíno sabe que o custo é muito alto, né? A Associação Brasileira de Proteína Animal todo ano emite um relatório, e no último relatório, 80% do custo total é relacionado à alimentação dos animais, generalizando todas as fases, né? Então, assim, é um custo muito alto. Então, se a gente consegue, né, baixar o custo aí, a gente tem um ganho muito grande. Como fazer isso? Biodigestor. Por quê? Biodigestor a gente produz energia, que a gente pode utilizar em várias, como biogás, né? Mas principalmente quero falar do biofertilizante, que a gente vai poder utilizar para produzir o milho, produzir a soja e fabricar a própria ração. Mas para isso tem que construir uma fábrica de ração. Só que no final das contas compensa, porque o custo com a alimentação é tão alto, né? E o prejuízo dos produtores é grande em vários anos, né? 2022 o prejuízo foi alto, se não me engano até 2024 agora também estava bem ruim, né? Chega aí às vezes o produtor perde de 12 a 15 reais por animal. Quem tem 1.000, 2.000 animais, tá? Então é um prejuízo muito grande, às vezes não paga nem os custos variáveis. É só consultar esse relatório que é bem interessante. E tem outras fontes também que vocês podem consultar que trazem essas informações bem legais para quem é produtor. Outra coisa que eu queria pedir é que os produtores, né, que são aqueles que conhecem realmente, né, o dia a dia, né, que deem sugestões de estruturas, né, para a gente ir melhorando também. Uma coisa é a gente fazer o projeto, outra coisa é a gente entender bem a questão do manejo, né, desses animais, que vai interferir, claro, no projeto propriamente dito. Vou mostrar para vocês aqui bem de pertinho, ó, como é que fica. Vocês estão vendo? Olha o espaço que tem aí, ó. 50 centímetros aqui, né? Entre uma divisória e outra, formando um mini box, suficiente para elas comerem. Não coloquei o comedouro ainda vou pensar que tipo de comedouro eu vou fazer. Não pode ser racionamento no piso, porque o piso é totalmente vazado, né? E a outra coisa que tem aqui, ó, é a parte do sistema de fornecimento de água, tá? Então aqui que está a tubulação, ó. Coloquei um suporte ali de perfil, né? Um suporte de alumínio, perfil de aço, qualquer coisa assim. E o tubo aí. Ainda tá fechadinho. Quando eu for mexer, eu abro o tubo. Quem já está acostumado, né, a trabalhar aí, né, sabe que eu posso. Né? Mas deixa eu fechar de novo, por enquanto. Talvez eu precise puxar mais ele. Tá bom, gente? Então assim que vai ser. Falta colocar isso do outro lado, né? Fazer os comedouros, pensar ainda como é que vai ser o comedouro e fazer a parte da cobertura, né? Que tá sem cobertura.
Aí a gente finaliza o projeto. Mas o que eu queria mesmo mostrar para vocês não era nem o projeto todo, né? Mas eu vou finalizar. Era essa questão mesmo da tanto do piso, tá? Quanto dos boxes. Porque o piso é muito interessante pela questão da higienização, né, pessoal? Porque a gente mantém um ambiente mais limpo, né? Do que quando a gente trabalha com piso compacto, como no outro projeto que eu fiz. Tá bom? Aí fica bem interessante, ó, as gradezinhas, ó. Né? Mesmo curtinha aí com 70 centímetros, separa bem os animais. É por isso que eu acho suficiente esses 70 centímetros. Tá certo, gente? No mais é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado desse projeto, tá bom? Depois eu mostro outro projeto para vocês das baias de crescimento e terminação com comedor aqui na divisória das baias. Beleza? Quem gostou, curte, compartilha. Obrigado.